Bom dia, turma. Bom dia, Paula, Tamires, Gabi, Ana, Thaís, Hidalto, Bira, Bruno, Romerito, bom dia, Romerito, Tatiana, Neves, galera que tá entrando aí, sejam muito, mas muito bem-vindos ao retorno desse nosso projeto aqui do Penal em Movimento, pedalando e conversando com vocês. Sejam bem-vindos. Bom dia, Bira, bom dia, Alessandra, bom dia, Darley, bom dia, Ana Clara. Sejam todos muito bem-vindos. Isso aí, Carlos, parabéns. Ana, Tony, valeu, Paulo, obrigado pela lembrança. Aliás, parabéns, tem algum professor aqui no grupo aí assistindo. Bom dia, Thaís, bom dia, Dani, César, bom dia, Brandão. Galera, sejam bem-vindos. Deixa eu aquecer um pouquinho aqui. Vai subir no Spotify? Vai. Eu subi no grupo, lá no nosso YouTube, né? Para você que está assistindo no YouTube, eu subi lá. Porém, eu acabei não subindo mais no Spotify, mas hoje eu subo pro Spotify as que faltam, tá? Fica tranquilo. De tarde eu subo pro Spotify as que estão faltando. Mas, gente, já deu aqui falta 10 segundos para 2 minutos de aquecimento, quando eu aumento a intensidade do pedal aqui. Mas eu vou aproveitar, pessoal, para passar para vocês aqui, ó, a nossa agenda dessa semana, tá? Nós vamos ter 4 encontros essa semana, 4 encontros. A galera que está assistindo no Spotify aí, ou está assistindo no YouTube, serão 4 encontros essa semana, no que eu denominei de Semana das Prisões, Semana de Prisões. Eu vou falar com vocês agora uma teoria geral. Hoje serão 40 minutos em que eu vou abordar a teoria geral e também vou trazer algum aspecto do flagrante. Amanhã, flagrante 2, na aula de amanhã a gente só vai falar sobre prisão em flagrante, aspectos materiais e aspectos formais. Depois, na quarta-feira, sobre prisão preventiva, hipóteses de cabimento, seus pressupostos, toda a questão prática, material e formal. E no último encontro da semana vamos falar sobre a prisão temporária, aquela prisão prevista em uma lei penal especial, que é a Lei 7960 de 1989. Beleza? Agora eu quero ver como é que eu tiro esse negócio daqui. Como é que eu faço para tirar esse troço daqui, que eu já não sei. Tá, vou deixar lá em cima, lá, o que não atrapalha vocês e também não atrapalha a mim, e fica a nossa agenda de prisões ali, beleza? Como é que tá o som aí? Tá tudo certo? Som, áudio e o vídeo. Se está tudo certo, a gente vai começar. Deixa eu pegar meu cafezinho aqui. E a gente vai começar, então, a nossa fala sobre prisões. Minha sugestão é que você pegasse um caderno e acompanhasse, já que você não está pedalando. Quem está pedalando aí tem, obviamente, tranquilamente a opção de não fazer, mas você que está assistindo assim, normalmente isso como uma aula, você deveria fazer o que eu vou te orientar agora. Pegar um caderno e anotar aquilo que eu falei com mais ênfase, com mais intensidade aqui no nosso pedal, beleza? E a primeira coisa, pessoal, que eu quero falar contigo é um aspecto constitucional da prisão. Você deve saber e deve anotar isso, que a liberdade, a nossa liberdade, tá? É um dos grandes direitos fundamentais que nós temos. E a partir dessa informação você constrói uma questão muito interessante para o teu examinador que cai em prova. Saber que a liberdade é um direito fundamental que nós temos é de suma importância. Para quê? Para que você construa as possibilidades de prisão. Observe uma coisa, dizer que existe a possibilidade de alguém ser preso preventivamente, temporariamente ou por meio de uma sentença, é dizer que aquele direito fundamental à liberdade, ele é relativo. Então o direito
os direitos fundamentais, eles são relativos, eles não são absolutos. Exemplo, a vida. A nossa vida é um direito fundamental ao lado da liberdade. Mas a vida pode ser retirada? Mauro, pode. Eu retiro a vida de alguém com um tiro de fuzil se este alguém, em época de guerra, praticar um crime de deserção na presença do inimigo. Então a primeira premissa é que os direitos fundamentais eles são relativos. O direito à liberdade é relativizado também pela Constituição Federal em tempo de paz ou de guerra, porque ela diz assim: você tem o direito fundamental à sua liberdade. Porém, bom dia, Bruno. Porém, este direito poderá ser suprido, primeiro, nos casos de flagrante delito. Obrigado, Brunão. Nos casos de flagrante delito. Ou por uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Perceba, então, que a Constituição nos dá o direito fundamental à liberdade, mas ela também segrega esse direito, ela também limita esse direito, porquanto ela autoriza a prisão em flagrante ou a prisão mediante ordem judicial. Então, como que seria interessante uma fala de vocês em uma prova sobre prisão? Primeiro, explicar para o examinador que a liberdade é um direito fundamental. Sendo esta liberdade um direito fundamental, ainda assim ela é relativizada pela própria Constituição. Pela própria Constituição, porque esta diz que é possível a segregação de maneira lícita de alguém em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Pois bem, Mauro, visto esse direito fundamental, essa teoria geral introdutória, que eu acho que você surpreende o examinador com esta ideia, o que seria interessante depois disso? Explicar para o examinador e você anotar que existem as seguintes modalidades de prisão. Primeira prisão, a chamada prisão pena, que é aquela prisão em que o cidadão irá cumprir uma pena que lhe foi imposta numa sentença judicial com o efetivo trânsito em julgado. Então o cidadão, ele é condenado, ele é investigado, ele é processado, ele é condenado e agora ele vai, o que vulgarmente nós falamos, puxar cadeia. E ele puxa essa cadeia onde? Ele puxa essa cadeia nos presídios públicos, tá? Penitenciário presídio, cumprindo uma pena. Então a primeira modalidade de prisão que nós temos é a prisão para o efetivo cumprimento de uma pena. Beleza? Beleza. Eu tenho, porém, prisões cautelares, também conhecidas como provisórias, também conhecidas como processuais, também conhecida como cautelar, tá? Essa prisão cautelar, provisória, processual, ela vai ocorrer da seguinte forma: por meio de uma prisão preventiva e por meio de uma prisão temporária. Então eu tenho prisão pena, prisão cautelar temporária, prisão cautelar provisória. E alguém pergunta: Mauro, e a prisão em flagrante, ela entra onde? Ela entra com uma prisão pena ou ela entra com uma prisão cautelar? Nenhuma. Como assim? Não. Hoje no Brasil nós não temos mais a prisão em flagrante como uma prisão cautelar. Mas, professor, é comum eu ver e estudar que pessoas são presas em flagrante. Perfeito, elas são presas em flagrante. Mas esta prisão em flagrante, ela não é uma prisão pena, por óbvio, e também não é uma prisão cautelar. Por que isso? Porque ela é chamada modernamente de uma prisão pré-cautelar. Porque a prisão dita cautelar é aquela que vai ocorrer durante o processo, tá? E o cidadão ficará um tempo preso, por exemplo, porque ele está coagindo testemunhas. E para que o processo tenha o seu curso normal, é imperativo, é importante que esse cara fique preso. Por conta disso, o juiz determina a prisão. A prisão em flagrante, anota isso, ela é considerada uma prisão pré-cautelar por conta de quê? Olha para mim, por conta de quê? O cidadão não fica preso hoje um grande tempo em flagrante.
A prisão em flagrante hoje serve para uma coisa, anota isso: fazer cessar a atividade criminosa. Fazer cessar a atividade criminosa. Para isso que ela serve. Para isso que ela serve. Coloquei ali o tema, tá? Obrigado, Damiana. Para isso que ela serve. Beleza? Então presta atenção. Para que serve a prisão em flagrante hoje? Para fazer cessar a atividade criminosa. Não serve mais para ninguém ficar preso, é isso mesmo. Olhem para mim, antigamente, nós falávamos com um preso. Por que tá preso aí, cara? Ah, fui pego em flagrante. Hoje não. Ninguém pode ficar preso em um presídio 10, 20, 30 dias, um mês, porque foi preso em flagrante, não. O flagrante serviu, a bem da verdade, para fazer parar a atividade criminosa que ele estava executando. Só para isso. Se o juiz entender que este cidadão deve ficar preso... Olha aí, Bruno. Beleza. Me manda isso lá no direct depois para mim, por favor, Brunão. Olha só. Hoje, alguém para ficar preso mais do que 24 horas, esta prisão em flagrante que existiu somente para fazer parar o seu crime, deverá ser convertida em prisão preventiva ou em prisão temporária, porque ninguém fica preso só porque foi pego praticando um crime. Eu posso prender, então, alguém em flagrante por conta dele estar praticando um crime, Mauro? Pode, nós vamos ver que existe o flagrante facultativo para nós que não somos policiais e existe o flagrante obrigatório para aqueles que são policiais. Agora, uma vez preso em flagrante, nós vamos saber, vamos aprender isso, que no prazo de 24 horas, esse alguém é encaminhado à presença de um juiz para que seja com ele realizada a chamada audiência de custódia, e nesta audiência de custódia, ou ele vai sair livre porque a prisão é ilegal e foi relaxada, ou porque foi convertida em temporária e ele fica preso, ou foi dado para ele liberdade provisória. Mas ele não vai continuar na situação de, abre aspas, preso em flagrante. Eu ia pedir, pessoal, vou pedir também, se vocês puderem, printar a tela e me marcarem pra gente divulgar esse projeto, para cada vez ter mais pessoas aqui de maneira gratuita aprendendo, tá? E aí eu fazendo a minha parte de tudo isso bom que vocês dão pra mim, eu me dedico aqui 40 minutos a vocês para ensinar um pouquinho do que a gente sabe, beleza? Para repassar um pouquinho do que a gente sabe. Quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor será esse meu projeto, beleza? Então, se puderem marcar, encaminhar para os colegas de vocês, eu agradeço muito, muito mesmo. Olha só, vamos lá. O que eu vou falar agora pode parecer num primeiro momento, um pouco antagônico, mas eu preciso que vocês prestem atenção para a gente fechar uma macro ideia aqui. Olhem para mim. Quando eu digo o seguinte, que no Brasil, presta atenção, não fiquem bravos comigo, mas é verdade o que eu vou falar. Quando eu digo que no Brasil existe a prisão para o culpado e a prisão para o inocente, eu não estou aqui politizando. Muito, muito, muito pelo contrário. Estou usando aqui um tecnicismo jurídico ao extremo para ti. Por quê? Nós vamos partir da premissa que no Brasil só é considerado culpado aquele que tem um trânsito em julgado, uma sentença transitada em julgado contra ela. Então eu posso dizer que determinada pessoa é culpada por um crime quando ela foi julgada, condenada e transitou em julgado aquela sentença, não cabendo, portanto, mais nenhum recurso. Eu digo, essa pessoa é constitucionalmente considerada culpada. Não, concurso de crime, não sei o que tá falando aí, William, mas não tem nada a ver isso aqui, tá? Ela é considerada culpada. Então, quem é considerado culpado no Brasil? Considerando que a Constituição Federal de 88 adota o princípio da presunção de inocência, só é considerado culpado aquele que tem contra si uma sentença penal transitada em julgado. Beleza? Beleza. Essa é a primeira premissa que eu tenho que estabelecer para ti.
Agora, isso é verdade. No Brasil eu tenho uma prisão para o culpado dentro do conceito constitucional de culpado, que é aquele que tem contra si uma sentença judicial transitada em julgado. E no outro caso, vai lá e marca a Letícia e diz para ela vir depois aqui conversar comigo, eu vou adorar. E no outro caso, eu tenho, presta atenção, as prisões para os inocentes. É técnico eu falar que no Brasil existe a prisão para os inocentes? É muito técnico. É muito técnico. E quem não está no mesmo nível que tu não vai entender. Porque no Brasil eu tenho a prisão para o culpado. Quem é o culpado? Constitucionalmente falando. Aquele culpado que tem o conceito lá na Constituição. Lá na Constituição... Não adianta marcar ela aqui. Tem que marcar ela depois, por exemplo, quando eu postar a live, tá? Que daí ela vai ver. Aqui ela, infelizmente, ela não vai ficar sabendo porque ela não tá ao vivo. Tá? Mas olha só. Quando eu digo pra vocês assim, que eu tenho a prisão do culpado e a prisão do inocente, esse inocente também tem um viés aqui constitucional. Quem é o inocente? O inocente é aquele que está respondendo a um processo. Se eu, Mauro, estou respondendo a um processo, eu sou, dentro do tecnicismo jurídico, inocente, porque eu só serei culpado com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, se no meio do processo em que eu, Mauro, inocente Mauro, estou sendo julgado, eu, inocente Mauro, estou sendo julgado no processo tal, e o promotor pede a minha prisão por quanto eu estou coagindo testemunhas ou ocultando provas, e o juiz determina a prisão do Mauro, que está respondendo a processo. O juiz acabou de determinar a prisão de um inocente, Mauro. Exato. Mas de acordo com a lei e de acordo com a Constituição, eu sou inocente e a prisão é válida. Porque a prisão cautelar e a prisão processual não vai analisar o mérito se eu sou culpado ou inocente. Ela vai sim dizer, o Mauro tem que ser preso para que o processo tenha viabilidade, para que o processo possa normalmente andar. Porque se ele estiver solto, ele vai estar coagindo testemunha, vai estar desaparecendo provas. E quando isso acontece, o processo fica um pouco complicado. Portanto, determina a prisão dele. Veja, o juiz acabou de maneira lícita, prender o inocente. Quanto à questão de constitucional ou não em segunda instância, isso ainda, William, é assunto que tem muito pano para manga, não tem nada aqui que nós possamos afirmar para ti. Eu posso dizer hoje que o Supremo Tribunal Federal está na linha que eu estou falando. Prisão pena só após o trânsito em julgado. Prisão em segunda instância, trânsito em julgado, não, tá em segunda. Cabe mais uma pro Supremo? Cabe, então não pode prender definitivamente. É isso que o Supremo diz hoje. E isso, ele está aqui dentro da minha fala, tá? Está de acordo com a minha fala. Beleza? Então o que tem que estar no teu caderno até agora? Presta atenção. Que a liberdade é um direito fundamental, mas que esse direito fundamental ele é relativo. Pois a própria Constituição prevê a prisão em flagrante ou a prisão por ordem judicial. Deve estar no teu caderno que eu tenho as seguintes modalidades de prisão. Prisão pena, que é a prisão do culpado. A prisão cautelar provisória, antecipada, processual, que é a prisão cautelar preventiva ou cautelar temporária, que, abre aspas, é uma prisão do inocente. E a prisão em flagrante, ela não é nem cautelar, nem definitiva. Ela é pré-cautelar, por conta de que ela só existe para que nós possamos ter, vamos colocar aqui, para que nós possamos ter a cessação, a parada do crime. Beleza? Pessoal, isso é importante, deu 20 minutos aqui da minha conversa com vocês. E isso é muito importante, essa questão introdutória, porque aqui vocês levam o examinador para outro patamar. O examinador vai dizer, puta que pariu, esse candidato aqui eu tenho que olhar ele com bons olhos, porque ele foi sucinto, me esclareceu direitos fundamentais e separou o que é uma prisão de outra. Beleza? Tranquilo? Eu preciso do retorno de vocês dizendo se entendeu e eu posso avançar dentro dessa teoria geral. Vamos lá?
Me deem um retorno aí, se isso está ok. Pessoal do Spotify, eu peço um pouquinho de paciência, porque eu gosto de esperar o retorno dos alunos aqui para ver se eu posso avançar. Tranquilo? Pessoal do YouTube também. Vamos lá, galera. Eu sei que tem um delayzinho. Olha aí a doutora Cosma Damiana tomando um cafezinho. Muito bom, diz o Dilnei, mas aprendeu? Tudo beleza? Diz o Mateusão. Tayane disse sim, então já tenho aqui uma boa visão de vocês. Está ok, diz a Tab. Beleza, o Henrique diz que está ok. A Thay Fernandes que está ok. Podemos seguir então. Larissa confirmou, vamos lá. Galera, presta atenção aqui. Agora, nesses 20 minutos que me restam, eu preciso que vocês entendam a diferença de relaxamento para liberdade provisória e para revogação de prisões. Muitas vezes, fala Pingo, meu bruxo, fazia tempo que eu não te via por aqui, meu amigão, olha aí, ó, personal Pingo, tá? Amigão meu, cara, um cavalo lá de Santo Ângelo, personal fantástico, o pessoal adora ele, Pingo, meu amigão, abraço, querido. Então, olha só, amanhã eu vou estar com a tua garrafinha aqui, Pingo, prometo. Olha só, às vezes, lembrando que um dos objetivos aqui é a tua aprovação no concurso, mas principalmente aqui, ó, por conta do CEISC, da tua preparação para o 39º, às vezes nós estamos fazendo uma prova, seja ela de OAB, seja ela de concurso público, e nós estamos ali sendo questionado pela banca qual é a medida correta. E às vezes tu pode até nem saber se isso é ilegal ou legal, basta você entender as diferenças de relaxar, de pedir a revogação ou de pedir a liberdade provisória, beleza? Mas o que eu quero que você anote agora, se eu tivesse um quadro, sempre nesse momento eu vou pro quadro e eu faço uma tabela, em que cada tabela eu vou criar na minha mente agora e tentar criar na sua mente que está me ouvindo aí no Spotify, no YouTube ou ao vivo aqui, para que a gente consiga fazer essas diferenças, beleza? Beleza. A primeira tabela, a primeira coluna, é a coluna em que eu falo sobre o relaxamento. Quando é que cabe e o que é relaxamento? Mauro, o relaxamento, ele cabe quando eu tenho, o relaxamento cabe quando eu tenho qualquer tipo de prisão ilegal. Se na nossa prova aparecer que determinada prisão, seja ela prisão pena, seja ela prisão preventiva, seja ela prisão temporária, seja ela prisão em flagrante, e eu detectar uma ilegalidade, o pedido não será de liberdade provisória, o pedido não será de revogação, mas o pedido e a providência judicial a ser adotada será de relaxamento. O pedido que deve ser feito é de relaxamento. Então, relaxar, eu tenho um relaxamento sempre que eu tiver uma prisão ilegal. Se eu tenho uma prisão ilegal, esta prisão, seja ela qual for, será relaxada. Porque o artigo 5º da Constituição diz assim, em um dos incisos lá, que o juiz relaxará a prisão ilegal. A prisão ela é imediatamente comunicada ao juiz em face disso, para que ele observe aquela prisão e se ele encontrar uma ilegalidade, ele de pronto determina o relaxamento. Então, o relaxamento da prisão ocorre nos casos em que qualquer prisão for ilegal. Se for uma prisão em flagrante além do fundamento constitucional, eu tenho um fundamento legal. O artigo 310, inciso 1º do Código de Processo Penal diz que se o juiz, na audiência de custódia, perceber uma ilegalidade da prisão, ele vai obrigatoriamente relaxar, expedir o alvará de soltura e o cara que siga a vida dele e o Estado que volte a investigar. Então eu tenho relaxamento quando a prisão for ilegal. Alguém coloca para mim ali, relaxamento igual prisão ilegal. Relaxamento, símbolo de igual, de igualdade, prisão ilegal. Então quando eu falar para vocês que a prisão foi ilegal, não interessa qual é a modalidade de prisão, esta prisão deve ser relaxada.
Vou dar alguns exemplos de prisões ilegais. De situações, obrigado Jé. Situações que são usadas pela prova como prisão ilegal. Lembrando que tudo isso eu vou, durante a semana de prisões, eu vou trabalhar com vocês. Exemplo de ilegalidade durante o flagrante. O delegado não comunica imediatamente o juiz da prisão em flagrante. É ilegal. O delegado não expede em 24 horas a nota de culpa. Prisão é ilegal. O delegado não respeita a ordem de oitiva de prisão ou, como caiu na última OAB agora, simplesmente resolve não ouvir o preso. Prisão ilegal. Em 24 horas ele não encaminha o auto de prisão em flagrante para o juiz. São situações de prisão em flagrante ilegal. Olha o Louis Vuitton aí, ó. 65, artigo 5º, 65, que diz que o juiz vai relaxar a prisão ilegal. Beleza? Então veja, não comunicou imediatamente, não encaminhou em 24 horas para o juiz, não encaminhou em 24 horas cópia para a Defensoria Pública se ele não tem advogado, não encaminhou, não expediu em 24 horas a nota de culpa, não respeitou a ordem da oitiva das pessoas durante o flagrante. Tudo isso é ilegal. Prender uma pessoa fora das circunstâncias do artigo 302. Essa prisão é ilegal. O flagrante foi preparado pela autoridade policial. É ilegal. Beleza? Exemplos de prisão preventiva ilegal. Prisão preventiva de ofício não pode, é ilegal, o juiz vai relaxar. Prisão preventiva em um caso que não está admitida no artigo 313. A pena tem 2 anos no máximo e o cara é réu primário, não pode prender. O cara não é reincidente e a pena é de 2 anos, não pode prender. Essa prisão em flagrante é ilegal. Quando que uma prisão temporária é ilegal? Quando que uma prisão temporária é ilegal? Quando a prisão temporária for decretada de ofício pelo juiz, também não pode. Vocês têm que ficar nidal de saber que prisão temporária e prisão preventiva ex officio, ou seja, sem que ninguém peça ao juiz, não existe, não pode mais. Então essa prisão, ela é ilegal e deve ser relaxada. Uma prisão temporária ilegal, nós veremos lá no dia 19, quinta-feira, a princípio, que a prisão temporária só irá ocorrer nos casos que a lei autoriza durante o inquérito policial. Ora, uma prisão temporária aparece na tua prova durante o processo penal, durante a ação penal. Essa prisão é ilegal, deve ser relaxada. Uma prisão temporária por um crime de furto. O crime de furto não está no rol dos crimes, na relação dos crimes que autoriza essa prisão. Portanto, essa prisão é ilegal e deve ser relaxada. Beleza? Então não esqueçam, prisões, quando ilegais, não interessa. Boa, Damiana. Não interessa qual for, quando a prisão é ilegal, artigo 5º, Louis Vuitton, 65, né? Mais do que Louis Vuitton ali. LXVzinho deve relaxar. Se for uma prisão em flagrante ilegal, artigo 5º, 65 e mais artigo 310, inciso 1º do CPP. Então, se apareceu na tua prova uma prisão ilegal, não tenha medo de dizer. Prisão, ela é ilegal e deve ser relaxada. Cássio, aquela prisão dos militares aquartelados lá, ela pode ter sido por pronta intervenção, eu não tenho bem os casos aqui, a função, por isso eu não vou comentar. Mas se ficar comprovado que houve uma ilegalidade na prisão dos militares, o pedido é de relaxamento para a autoridade judicial competente. Beleza? Beleza. Mauro, quando é que eu tenho liberdade provisória? Então, na primeira coluna mental de vocês, daquele cara que é esperto, que vai passar no concurso público, seja aqui na mentoria, ou que vai passar na OAB no CEISC aqui, ele deve se ligar do seguinte. Que ele fez uma tabela onde está escrito relaxamento e ali diz prisão ilegal é relaxada. Beleza. Segunda coluna dessa nossa tabela
Liberdade provisória. Quando cabe liberdade provisória? Eu falei para ti que cabe relaxamento em qualquer modalidade flagrante. Desculpa, qualquer modalidade de prisão. Beleza? Beleza. Já a liberdade provisória, ela só vai caber quando houver uma prisão em flagrante. Então, para eu ter um pedido de liberdade provisória na nossa prova, para o pedido ser de liberdade provisória, a prisão necessariamente, a prisão obrigatoriamente tem que ser prisão em flagrante. E detalhe, essa prisão em flagrante deve ser legal, vírgula, pois ser ilegal é caso da coluna anterior, ou seja, é relaxamento. Eu tenho uma prisão em flagrante, ok? E essa prisão em flagrante respeitou a lei. Ora, se eu tenho uma prisão em flagrante e esta prisão em flagrante respeitou a lei, tá tudo bem. Não é caso de relaxamento. Mas esta prisão em flagrante legal, entende o juiz que ela não é necessária. Ou entende o juiz que por força de lei ele não pode convertê-la em preventiva, ele não pode convertê-la em temporária. Nesse caso, ele vai obrigatoriamente conceder a liberdade provisória. Então, quando eu tenho liberdade provisória, qual o fundamento legal? Eu tenho a liberdade provisória nos casos de prisão em flagrante legal, em que o juiz não pode ou que o juiz não quer converter em preventiva. E aí ele vai fundamentar no artigo 310, inciso 3º do CPP, que diz: o juiz aplicará a liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Com ou sem fiança, quando não puder ou não quiser converter a prisão em preventiva. Então, prisão ilegal, qualquer modalidade, ela é relaxada. Prisão em flagrante, que está de acordo com a lei, mas que o juiz não pode ou o juiz não quer, porque entende que não é necessário converter em preventiva, ele vai conceder a liberdade provisória, que poderá ser acompanhada de uma fiança ou não, ou poderá ser acompanhada de uma medida cautelar diversa da prisão, como, por exemplo, o uso de uma tornozeleira. Beleza? Então não esqueça. Relaxo é ilegal e no flagrante legal eu posso conceder a liberdade provisória. Mauro, e quanto que eu tenho a revogação? Entramos na terceira tabela, na terceira coluna, perdão. Nessa coluna, o que nós temos? A liberdade, a revogação. Quando se aplica a revogação? Recapitulando o que eu já falei até agora. Prisão ilegal, qualquer uma é relaxada. Prisão legal em flagrante é concedida a liberdade provisória. Agora, quando a prisão for legal e ela for preventiva ou temporária, o artigo 316 do CPP, tem que saber esse artigo, o artigo 316 do CPP permite que o juiz, até mesmo de ofício, lembra vocês que o juiz não pode prender ninguém de ofício. O juiz não pode prender ninguém de ofício, mas ele pode soltar de ofício, ou seja, o juiz só tira a liberdade da Érica, que acabou de entrar aqui, ou da Isa, quando alguém pedir. Agora, o juiz pode soltar a Érica ou soltar a Isa por sua própria vontade, sem que ninguém peça. Então veja comigo, quando é que eu tenho... Valeu, Machado. Quando é que eu tenho a revogação? Quando eu tiver uma prisão legal da modalidade preventiva ou da modalidade temporária. Ela é uma prisão legal porque está de acordo com a lei, mas ela não tem mais motivo para continuar a existir. O melhor exemplo para tu levar para tua prova é o seguinte: tu não esquece mais, larga a porcaria do celular e olha para mim. Se alguém puder printar aí 100 pessoas, nosso primeiro, porque eu tenho certeza que cada um que está aqui vai tentar trazer mais um amanhã. Se cada um que está aqui diz, ó, pessoal, tem uma aula de um velho lá que fica pedalando e explicando direito para nós. Se cada um trouxer mais uma, a gente chega a mais de 150.
Então conto com o teu apoio hoje à tarde, manda naquele grupo, olha aqui amanhã, 1 minuto para as 8 horas, esse cara entra aqui nesse Instagram e começa a pedalar ali e tá nos ensinando prisões. Eu acho que vai ser importante para todo mundo. Então vamos lá, quando é que eu tenho a revogação? Eu tenho a revogação quando a prisão for legal. A prisão é legal, e esta prisão legal, ela se torna, tá? Ela se torna uma prisão, deixa eu colocar assim, uma prisão não mais necessária. O melhor exemplo para tu levar para tua prova, e é o exemplo que mais cai. Presta atenção aqui. Imagina que eu, Mauro, estou respondendo a um processo em que a Marciele é a nossa... Olha, a Samanta tem uma pergunta. O juiz pode de ofício decretar? Não, não pode, não pode. O 316 nessa pegada aí não, Samanta. O 316 induz o aluno que não está preparado a dizer que pode, mas não pode. O que diz o 316? Que ele pode revogar de ofício e pode novamente voltar a decretar se alguém lhe pedir. Tá? Porque adequar o artigo 316 ao sistema acusatório... Samanta, quando eu for falar sobre isso, sobre a prisão preventiva, lá na aula de quarta-feira eu volto a explicar isso, mas você vai ficar no Spotify sim. Você deve entender que o juiz pode soltar de ofício, mas nunca, jamais prende de ofício. Embora esse artigo esteja escrito errado lá, eu vou explicar por quê na aula aqui ó, do dia 18, beleza? Então presta atenção. Quando é que eu tenho uma prisão revogada? Imagina que eu estou respondendo a um processo em que a Damiana, Cosma Damiana, é a testemunha. E eu vou coagir a Damiana, dizer, Damiana, você não pode... Se a prisão no meio do processo se tornou ilegal, é relaxamento, é isso mesmo, é relaxamento, tá, Sotel? Então vamos lá, a prisão do Mauro foi decretada porque ele estava coagindo a Damiana a não depor. Prisão normal, prisão legal, e o Mauro está lá recolhido ao cárcere. Ocorre que hoje a Damiana presta o depoimento para o juiz. E tudo aquilo que eu não queria deixar a Damiana fazer, ela acabou fazendo. O que ao final da audiência o meu advogado vai dizer? Questão de ordem, excelência. Quero pedir forte no artigo 316 a revogação da prisão do Mauro, pois Vossa Excelência decretou corretamente a prisão dele, pois ele estava coagindo a Damiana. Excelência, a Damiana acabou de depor. Não existe mais razão para que subsista a prisão do Mauro. Por conta disso, peço a revogação da prisão. E o juiz espeça seu alvará de soltura, vai bater palma e dizer que o advogado agiu muito bem. Beleza? Revogação é da prisão preventiva e, segundo a doutrina e a jurisprudência, também da prisão temporária, quando elas forem decretadas de maneira legal, mas elas não mais devem subsistir, elas não mais devem continuar a manter a segregação do indivíduo. O indivíduo foi preso porque estava... Valeu, Tabi. Porque estava respondendo, porque estava coagindo uma testemunha. Ora, a testemunha depôs, não existe mais razão para esse cara estar preso. Se o único motivo da prisão é porque ele estava coagindo a testemunha a não depor, e ele foi preso de maneira correta, a testemunha depôs, o que vai acontecer com ele? Liberdade para ele. Isso, Armando. É que hoje, Armando, eu não falo isso porque a gente, por exemplo, lá na Justiça Militar, nós não expedimos mais alvará de soltura, é um contramandado. É a maior confusão que está acontecendo lá. Mas sempre que for para alguém sair da prisão, nós devemos ter a expedição de um alvará de soltura ou dentro do Banco Nacional de Mandados de Prisão, chamado contramandado. Mas isso aí eu falo na aula específica de cada uma das espécies de prisão. Beleza? Galera, fechei aqui 39 minutos de pedal com vocês. Hoje eu tô na corrida porque é segunda-feira. Amanhã, 1 minuto, 7h59 eu entro. Faço, como sempre, uma pequena revisão de no máximo 10 minutos do que nós vimos hoje. E entro com assunto novo, aí sim vamos falar do flagrante. Vou comentar as hipóteses de flagrante, os princípios relacionados ao flagrante. Vou falar sobre toda a questão material e formal do flagrante. Peço que cada um de vocês, se possível, contacte um amigo aí para a partir de amanhã assistir, porque eu tenho certeza que isso aqui vai estar na prova de vocês. Essa semana
inicial do nosso Penal em Movimento, ela é importante porque o assunto que eu escolhi é um assunto que vai estar na tua prova. Quem for fazer OAB ou quem for... Valeu, Gé. Quem for fazer um concurso público, seja da área policial, não prisão, tá sempre lá. Façam como a doutora Cosma ali, anotem isso. E deem uma lida antes, amanhã acorda às 7h30, pega o que você escreveu hoje, dá uma revisada e vem aqui ver a revisão e ver o material novo comigo. Aí aquela curva do esquecimento que eu trato muito aqui na mentoria, hoje até temos o primeiro encontro da mentoria nossa aqui para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tem alunos nós assistindo aqui, hoje 8 horas, aula exclusiva comigo, com o Pedro e com o Alessandro, falando para ti, valeu Ana, falando para ti sobre como estudar, como se preparar para se tornar um policial civil aqui do nosso estado. Essas lives aqui também está no programa deles para assistir lá todo dia às 7h50, porque é uma live que eu julgo importante para o OABeiro, para o concurseiro, e eu tenho certeza, se cada um de vocês ao vivo no Instagram, sempre, Gabi, nós estamos ao vivo aqui no Instagram, ela sobe para o Spotify e sobe também lá para o meu canalzinho no YouTube. Até se puderem se inscrever lá no YouTube do Mauro, é só procurar lá, eu vou fazer um card, depois um postzinho e dizer que quando ela subiu, para vocês se inscreverem lá, vamos ver se a gente atinge 2.000, tá? O edital da PC já está aberto, não, Ana, mas a gente já está com a mentoria aberta aqui. Entra lá no @Estirman Mentoria, fala com o Pedro lá que o Pedro te explica a situação. Não dá para esperar o edital abrir, tá, Ana? A gente tem que começar a estudar antes, tá? Beleza, então, galera, beijo grande, espero vocês amanhã aqui, cada um com um amigo aí que a gente estoura todas as nossas expectativas aqui para chegar até o dia da OAB com mais de 400 pessoas ao vivo. Se vocês me ajudarem, qual o Spotify? É só procurar lá Penal em Movimento, Warley. Beleza? Como acho no Spotify? É só colocar Penal em Movimento. Eu vou colocar depois nos meus stories o link para tu ir direto lá. Beijo grande e até amanhã. Valeu, obrigado. E não esqueçam de marcar se possível. Até mais.